Se você tem R$ 30.000 guardados perto dos 60 anos, a pergunta principal não é apenas onde investir. A pergunta escondida é: qual parte desse dinheiro você não deveria mexer de jeito nenhum? Porque existe um erro silencioso nessa fase da vida. A pessoa olha o extrato, vê um valor que levou anos para juntar, sente orgulho e, ao mesmo tempo, um aperto no peito. 30 mil parece muito quando você lembra de tudo que precisou abrir mão, mas parece pouco quando pensa em aposentadoria, remédio, plano de saúde, ajuda para filho, inflação e no tempo andando sem pedir licença. Até o final deste vídeo, você vai entender como dividir R$ 30.000 por função, sem cair na pressa nem no medo. Vai entender o que é dinheiro para dormir em paz, o que é dinheiro para defender do tempo, o que pode ser semente de renda e qual regra impede você de destruir tudo, tentando recuperar décadas em poucos meses. Fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. A resposta não é simplesmente mexer, e também não é simplesmente esperar. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Via gente passando apressada, sapato brilhando por fora e preocupação por dentro. Meu pai morreu cedo, não havia herança, padrinho nem proteção esperando por mim. O que eu tinha era a obrigação de observar, porque quando o dinheiro é curto, ele não perdoa a vaidade. Foi ali que aprendi uma coisa que muita gente só descobre tarde demais. Dinheiro pequeno não aceita palpite. Dinheiro pequeno aceita método. Quando você tem muito, um erro dói. Quando tem pouco, um erro pode mudar seu destino. E R$ 30.000 perto dos 60 não são pouca coisa. Num país em que tanta gente chega nessa idade apagando incêndio, juntar esse valor é sinal de disciplina, renúncia e resistência. Você não deve sentir vergonha de ter 30 mil. Vergonha seria ter desistido de organizar a própria vida. Mas também não dá para romantizar. Se esse dinheiro ficar todo parado por medo, ele perde força sem fazer barulho. Se for colocado inteiro num investimento que você não entende, pode virar ansiedade. Se for entregue de uma vez para um gerente, uma promessa da internet ou um parente bem intencionado, deixa de ser patrimônio e vira aposta. É aqui que nasce o perigo. Achar que a decisão é entre mexer ou esperar. Não é, é sobre separar. Uma parte protege sua cabeça. Uma parte protege seu poder de compra. Uma parte pode plantar renda. E uma parte da sua postura precisa proteger você de você mesmo. Guarda esta frase. Existe uma diferença enorme entre proteger R$ 30.000 e congelar R$ 30.000 por medo. Antes de entrar no mapa, preciso tocar num ponto que trava muita gente nessa virada dos 60. De nada adianta organizar 30 mil para proteger sua velhice se o rotativo do cartão, o cheque especial ou uma financeira continuam drenando todo mês o dinheiro que deveria dar segurança. A pessoa pensa em investir, renda e aposentadoria, mas tem uma torneira aberta levando embora justamente o valor que poderia formar reserva, pagar remédio ou virar provento. Foi por isso que organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer colocar as dívidas em ordem antes de entregar o pouco que juntou para o juro. O mecanismo é simples. Atacar primeiro a dívida mais cara porque é nela que o estrago cresce mais rápido. O seu Pedro, de 60 anos, aceitava a primeira proposta do banco porque achava que não tinha escolha. Aprendeu a chegar preparado, comparar alternativas, falar de portabilidade e negociar com firmeza. Com isso, reduziu o peso da dívida e liberou dinheiro que antes desaparecia todo mês. Dentro do material, você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto ou juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa? Costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura.
Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora vamos ver como impedir que o seu dinheiro continue sendo puxado para o lugar errado. O problema real não é ter só 30 mil aos 60. O problema é tratar esse dinheiro como se tivesse uma única função. Quando tudo fica no mesmo bolo, a cabeça confunde. Uma notícia ruim assusta. Uma queda no mercado parece tragédia. Um convite de investimento parece oportunidade única. Uma emergência de família vira motivo para mexer em qualquer coisa. E o gerente do banco, que deveria ser apenas um prestador de serviço, começa a parecer dono da resposta. É assim que muita gente prudente se perde. Não por irresponsabilidade, por mistura. Você passou a vida ouvindo que precisava guardar dinheiro. Isso está certo. Mas quase ninguém ensinou o passo seguinte. Depois de guardar, é preciso dar função ao dinheiro. Dinheiro sem função vira massa de manobra. Um pedaço vira emergência, outro vira investimento, outro vira ansiedade. Só que quando tudo está junto, você não sabe de onde tirar. E quando não sabe de onde tirar, tira do pior lugar, na pior hora. Pensa numa casa simples, mas organizada. Tem gaveta de documento, gaveta de ferramenta, gaveta de remédio, gaveta de pano de prato. Agora imagine tudo jogado no mesmo armário. Na hora do aperto, você se corta procurando uma chave de fenda no meio de comprimido e conta de luz. Com dinheiro é igual. O problema não é o armário, é a falta de gaveta. O banco sabe disso, a inflação sabe disso, a pressa emocional sabe disso. O banco empurra produto conveniente para ele, embalado em palavras bonitas. Perfil conservador, produto exclusivo, renda mensal, proteção. Às vezes presta, às vezes não presta para você. A diferença está no detalhe: prazo, liquidez, taxa, imposto, risco e o que acontece se você precisar sair antes. O produto pode ser bom para uma pessoa e ruim para outra. O veneno está em vender solução única para vidas diferentes. A inflação age de outro jeito. Ela não liga para o seu medo. O IPCA, referência oficial de inflação no Brasil, mede a alta dos preços ao longo do tempo. Você pode olhar o extrato e ver os mesmos 30 mil, mas se comida, remédio, transporte e serviços subiram, aquele dinheiro compra menos. O número ficou parado, a vida não ficou. Esse é o ladrão educado, ele não arromba a porta. Entra de terno, tira um pouquinho por mês e ainda deixa o saldo igual para você não perceber. E a pressa emocional completa a armadilha. Você pensa: estou chegando aos 60, preciso fazer alguma coisa. Aí, em vez de construir método, tenta encurtar caminho. Compra o produto da moda, coloca tudo em algo que promete renda alta, resgata no susto, troca de estratégia a cada manchete. O dinheiro, que deveria trazer serenidade, vira uma esteira. Você corre, cansa e não sai do lugar. Aqui existe uma ameaça de identidade, e falo com respeito. Você pode ter sido prudente a vida inteira, e ainda assim estar confundindo prudência com imobilidade. Pode ter sido trabalhador, correto, pagador de conta, alguém que não fez loucura, e mesmo assim estar tratando seu patrimônio de um jeito frágil. Isso não diminui sua história. Mostra que chegou a hora de um novo nível de organização. Aos 30, você pode errar, aprender e recuperar com tempo. Aos 60, você ainda pode construir, mas precisa errar menos, não por medo, por inteligência. Conheci a história de uma senhora de 59 anos que dizia com orgulho: meu dinheiro está todo na conta, eu não corro risco. Ela não era irresponsável. Trabalhou desde cedo, ajudou filhos, cuidou de mãe doente, juntou cada pedaço com sacrifício. O extrato dela não caía e isso dava sensação de segurança.
2 anos depois, percebeu que não tinha perdido no aplicativo, mas tinha perdido no mercado, na farmácia, no gás, no conserto da casa e na tranquilidade. Ela não viu uma queda, ela sentiu um encolhimento. Esse tipo de perda é cruel porque não aparece como susto, aparece como vida mais apertada, um remédio mais caro, uma consulta que pesa, uma ajuda ao filho que antes cabia e agora compromete, um mercado que antes enchia 2 sacolas e agora enche uma. O saldo fica bonito, mas o poder de compra vai ficando magro. Por isso, a pergunta muda. Em vez de perguntar onde coloco tudo, você começa a perguntar qual é o trabalho de cada parte. Essa mudança parece simples, mas separa quem envelhece com medo do dinheiro de quem envelhece com comando sobre ele. O primeiro trabalho é o dinheiro do sono. Existe uma parte do seu dinheiro que não nasceu para render muito, nasceu para deixar você dormir. Eu sei que quando a pessoa ouve isso, sente resistência, mas se render pouco, estou perdendo. Calma, a função desse pedaço não é ganhar corrida, é impedir que você precise vender algo num susto, pedir dinheiro para filho, entrar no cartão ou resgatar um investimento ruim no momento errado. Dinheiro do sono é reserva. É dinheiro de emergência real. Saúde, conserto de casa, exame inesperado, ajuda pontual a alguém muito próximo, um mês em que a renda atrasa, um problema que não pede licença para acontecer. Se os 30 mil são tudo que você tem, uma parte precisa ficar em liquidez e baixo risco. Liquidez é facilidade de transformar em dinheiro quando precisa. Baixo risco é menor chance de susto, justamente quando você não pode ter susto. Não adianta buscar mais rendimento se na emergência você descobre que o dinheiro está preso, oscilando ou punindo a saída antecipada. É como guardar o guarda-chuva no fundo do armário trancado com cadeado. Quando a chuva vem, você até tem guarda-chuva, mas não consegue usar. Não vou dizer quanto deve ser essa parte para cada pessoa, porque depende de renda, saúde, família, casa própria, despesas e segurança do trabalho ou do benefício. O raciocínio é este. Antes de perguntar quanto o dinheiro pode render, pergunte quanto da sua vida ele precisa proteger. Quem não separa o dinheiro do sono vira refém do imprevisto. E o imprevisto tem uma habilidade terrível. Aparece quando o mercado está ruim, quando a taxa mudou, quando você está cansado, quando a família pressiona. Aí você vende o que não queria vender, no momento em que não deveria vender, pelo motivo que poderia ter sido previsto. Isso destrói patrimônio em silêncio. E aqui existe uma culpa escondida. Muita gente de 45, 50, 60 anos não tem reserva, porque passou a vida inteira socorrendo todo mundo. Filho, irmão, parente, amigo, doença, casamento, separação, neto. Quando finalmente juntam dinheiro, sente culpa de deixar uma parte para si. Parece egoísmo, mas não é. É responsabilidade. Se você não protege sua base, vira emergência dos outros e de si mesmo ao mesmo tempo. E uma casa sem alicerce não ajuda ninguém por muito tempo. O dinheiro do sono precisa ser simples. Simples não é pobre. Simples é compreensível. Você precisa saber onde está, quando pode acessar, quais são as condições, qual risco existe e por que ele está ali. Se não consegue explicar em voz alta para alguém da família como aquele dinheiro funciona, talvez sua reserva não devesse estar ali. Frase curta: reserva não é lugar de vaidade. O segundo trabalho é o dinheiro contra o tempo. Esse dinheiro não precisa estar na mão amanhã, mas também não pode ser tratado como brincadeira. Ele precisa, no mínimo, lutar contra a inflação, porque o tempo, quando encontra dinheiro parado sem defesa, tira pedaço, e tira com educação, sem barulho. Aqui entram conceitos de renda fixa conservadora, mas sem complicar. Renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém, geralmente governo, banco ou empresa, e recebe uma regra de remuneração em troca. Pode ter liquidez diária, prazo fechado, acompanhar uma taxa, acompanhar a inflação, ter imposto.
Cada detalhe importa. Liquidez é quando você pode pegar de volta. Prazo é até quando aquele dinheiro deveria ficar lá. Imposto é a parte que fica com o governo sobre o rendimento. Risco é a chance de algo sair diferente do esperado. E adequação é a pergunta central. Isso combina com a função desse dinheiro? Dinheiro que pode ser usado em até um ano não deve ficar preso em produto que pune saída antecipada. Dinheiro que é para 5 anos não precisa ficar todo na conta corrente por medo. Dinheiro de emergência não deve depender de sorte no mercado. Dinheiro de renda futura não deve ser tratado como troco. A maioria pergunta: qual rende mais? Quem amadurece pergunta: qual serve melhor para essa função? O investimento que rende mais no papel pode ser o pior se obriga você a sair no prejuízo quando precisa. E o investimento que parece modesto pode ser excelente se cumpre a missão de proteger poder de compra com serenidade. Não é procurar o produto perfeito, é evitar o produto errado para a necessidade certa. Uma pessoa com 30 mil perto dos 60 não precisa virar especialista em mercado financeiro da noite para o dia, mas precisa aprender o suficiente para não ser conduzida como passageiro sem saber o destino. Quando alguém oferecer um produto, pergunte: quando posso resgatar? Existe perda se eu sair antes? Tem taxa? Tem imposto? O rendimento é antes ou depois do imposto? Esse dinheiro tem alguma garantia? O que acontece se a taxa mudar? Isso serve para reserva, para defesa contra a inflação ou para a renda? Essas perguntas simples separam muita conversa séria de muita embalagem bonita. O sistema gosta de gente com medo de perguntar, gosta de quem assina porque confia no crachá, gosta de quem acha que educação financeira é complicada demais. Mas dinheiro de uma vida inteira não pode ser entregue no balcão como pacote de padaria. Você não precisa ser arrogante. Precisa ser atento. Vi muita gente trabalhadora perder oportunidade boa por medo de tudo e entrar em coisa ruim por confiança demais em pessoa errada. Parece contradição, mas acontece. A pessoa recusa aprender o básico porque acha difícil e depois aceita um produto complexo porque alguém falou bonito. A dificuldade de estudar vira facilidade de obedecer. Cuidado. O dinheiro contra o tempo tem uma missão clara: preservar poder de compra dentro de um risco que você aguenta. Para alguns, isso pode envolver títulos conservadores, produtos simples, vencimentos compatíveis, uma parte atrelada à inflação, sempre respeitando perfil e necessidade. O ponto não é dar receita pronta. Receita pronta sem conhecer sua vida é palpite fantasiado de conselho. O terceiro trabalho é a semente de renda. Eu passei a vida acreditando em empresas boas, participação nos lucros, dividendos, em virar sócio de negócios que atravessam o tempo. Mas também aprendi que dividendos não são mágica. Dividendo é consequência de ativo bem escolhido, paciência, diversificação e preço respeitado. Quem entra achando que vai resolver a aposentadoria em 3 meses está pedindo para se machucar. A semente de renda é pequena no começo, e tudo bem. Se depois de separar o dinheiro do sono e o dinheiro contra o tempo, ainda existe uma parte que pode ficar por mais prazo, sem tirar sua paz, essa parte pode começar a aprender o caminho dos proventos. Ações de boas pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, ativos de renda, sempre com cuidado, estudo e diversificação. Não é colocar tudo em uma empresa porque ela paga muito. Não é comprar só porque viu alguém comemorando rendimento. Não é trocar segurança por emoção. É montar aos poucos uma pequena carteira que ensina sua cabeça a receber renda. Essa virada mental é poderosa. Você deixa de ser apenas consumidor de juros e começa a querer ser dono de ativos. O banco cobra juros de quem deve. Empresas distribuem parte do resultado para quem é sócio. Imóveis bem estruturados podem gerar aluguel. Títulos podem pagar renda. A vida financeira muda quando você para de perguntar só quanto vou pagar e começa a perguntar o que pode me pagar.
mas existe ordem. Primeiro você tapa o buraco, depois protege a base, depois planta. Quem tenta plantar em balde furado fica frustrado porque a água nunca fica. Quem tenta colher antes de plantar cai em promessa. Quem coloca a semente onde não entende arranca a planta no primeiro vento. Imagine duas pessoas com os mesmos R$ 30.000 na virada dos 60. A primeira pensa: estou atrasado, preciso fazer render muito. Procura o maior retorno, concentra, troca de produto, ouve dica, se assusta, resgata, entra de novo, paga imposto, paga taxa e perde sono. O dinheiro vira montanha-russa emocional. Às vezes sobe um pouco, mas a cabeça envelhece 10 anos. A segunda pensa: esse dinheiro precisa ter função. Separa uma parte para emergência, organiza uma parte conservadora para proteger poder de compra. Escolhe uma parte pequena para aprender renda com calma. Não entrega tudo a uma promessa. Não se compara com o vizinho. Não tenta parecer rica. Tenta ficar mais livre. Qual das duas tem mais chance de atravessar os próximos anos com dignidade? Essa é a divisão entre dois tipos de pessoa. Não entre inteligente e ignorante. Não entre rico e pobre. Entre quem deixa o dinheiro comandar o nervo e quem dá comando ao dinheiro. Aos 60, essa diferença pesa mais do que muita taxa. E se o juro ainda está levando parte do seu mês, lembra do material no primeiro comentário fixado. Fechar esse furo pode ser o primeiro passo para o seu dinheiro parar de escorrer e começar a ganhar função de verdade. Agora vem a regra da mão firme. Perto dos 60, o maior risco não é ganhar pouco num mês. É tentar recuperar décadas em meses. Essa frase machuca um pouco, mas liberta. Quando a pessoa sente que o tempo passou, nasce uma urgência perigosa. Ela pensa no que não fez aos 30, no que não investiu aos 40, no que gastou aos 50, no dinheiro que emprestou e não voltou, na oportunidade perdida. A cabeça cobra uma conta antiga e, para aliviar essa dor, busca uma tacada. A tacada é o nome bonito da pressa. É o investimento que promete renda alta demais. É a ação comprada porque caiu muito e agora vai voltar. É o fundo sofisticado que ninguém explica direito. É a criptomoeda indicada pelo sobrinho. É a proposta de um conhecido que garante retorno fixo fora da realidade. É o gerente dizendo que aquele produto é especial para você. É o parente pedindo dinheiro com promessa de devolver com vantagem. É a vontade de provar para si mesmo que ainda dá para virar o jogo rapidamente. Dá para melhorar de vida aos 60. Dá para organizar, construir renda, reduzir dependência, envelhecer com mais lucidez financeira. Mas tentar recuperar tudo depressa é uma forma de desrespeitar o dinheiro que você demorou anos para juntar. Dinheiro de maturidade não combina com desespero. A regra da mão firme é simples. Antes de mexer, você entende a função. Antes de aceitar, pergunta. Antes de concentrar, limita. Antes de buscar retorno, preserva o principal. Antes de ouvir promessa, procura o risco escondido. Antes de ajudar alguém, verifica se não está destruindo sua própria base. A decisão mais importante talvez seja o que você decide não fazer. Não entrar em produto que você não entende. Não colocar tudo em uma única alternativa. Não confundir renda alta com renda segura. Não resgatar reserva para investir em moda. Não aceitar pressão emocional. Não deixar a vergonha de perguntar custar caro. Não medir seu progresso pelo patrimônio do outro. Não transformar R$ 30.000, que são uma prova de organização, numa aposta para curar arrependimento. Eu sei que isso parece menos emocionante do que uma fórmula milagrosa, mas a verdade costuma ser menos barulhenta que a mentira. A mentira promete alívio imediato. A verdade pede disciplina. Só que a mentira cobra depois, com juros. A verdade paga depois, com paz. Frase curta: mão firme também rende. Agora vamos transformar isso em mapa. Imagine que você tem 30 mil e mora numa casa própria simples.
Sua renda mensal cobre as contas, mas não sobra muito. Tem gasto com remédio e ajuda um filho de vez em quando. Se colocar tudo para buscar rendimento, qualquer consulta mais cara vira problema. Então, o dinheiro do sono precisa ser respeitado. Talvez uma parte suficiente para alguns meses de despesas essenciais fique em algo acessível e conservador. Essa parte não está parada, está trabalhando como segurança. Segurança também é trabalho. Agora imagine outra pessoa com os mesmos 30 mil, mas com aposentadoria estável, saúde controlada, filhos independentes e despesas previsíveis. Ela talvez consiga deixar uma parte maior no dinheiro contra o tempo ou na semente de renda. Percebe? O valor é igual, a função muda porque a vida muda. É por isso que conselho genérico pode ser perigoso. A internet pergunta onde investir 30 mil. A pergunta certa é: qual parte desses 30 mil tem qual prazo, qual risco e qual função na sua vida? O mesmo número pode pedir respostas diferentes. No dinheiro contra o tempo, pense assim: se você sabe que nos próximos 12 meses pode precisar reformar um banheiro, trocar um eletrodoméstico ou pagar um tratamento, esse dinheiro não deve ficar preso em algo de longo prazo, só porque a taxa parece bonita. A rentabilidade adicional pode não compensar a perda de flexibilidade. Agora, se existe uma parte que você não pretende usar por alguns anos, faz sentido estudar alternativas que protejam melhor contra a inflação, respeitando vencimento e risco. O erro de muita gente é querer que todo o dinheiro faça tudo. Quer liquidez, rendimento alto, risco baixo, renda mensal, proteção contra a inflação e ganho rápido ao mesmo tempo. É como querer um carro que seja caminhão, moto, ônibus, ambulância e trator. Pode até existir algo que prometa tudo, mas promessa demais geralmente esconde uma renúncia que você ainda não viu. Todo dinheiro faz escolhas. Seu papel é escolher consciente. Na semente de renda, o cuidado precisa dobrar. Dividendos encantam porque dão sensação de salário do patrimônio. E essa sensação é boa. Você vê um valor cair, mesmo pequeno, e pensa: o dinheiro começou a trabalhar. Isso muda a cabeça. Mas se buscar apenas o maior dividendo do momento, pode cair numa armadilha. Às vezes o rendimento está alto porque o preço caiu por um problema sério. Às vezes a distribuição não se sustenta. Às vezes o ativo parece barato, mas está barato por motivo justo. Renda boa não é só a que cai hoje, é a que tem chance de continuar existindo amanhã. Quando falo em virar dono de ativos, não falo em aventura, falo em postura. Você passa a olhar empresas, imóveis, crédito e renda com mentalidade de proprietário. O proprietário pergunta sobre qualidade, recorrência, dívida, gestão, preço, risco e pergunta, principalmente, se aquele ativo cabe na sua vida. Aos 60, aprender a receber proventos pode ser uma bênção. Não porque 30 mil vão transformar sua renda imediatamente, mas porque criam uma escola. Cada provento, por menor que seja, ensina que existe outro lado da mesa. Durante muitos anos, talvez você tenha sido o lado que pagava boleto, juros, tarifa e prestação. Quando começa a formar ativos, dá os primeiros passos para ser o lado que recebe. Esse é o desejo correto. Não é ostentação, é autonomia. Mas autonomia exige humildade. Começar pequeno, diversificar, estudar, não se apaixonar por ativo, não confundir torcida com análise. Se uma parte da semente cair, ela não pode derrubar sua vida. Se uma notícia ruim vier, ela não pode tirar seu sono. Se um provento atrasar ou diminuir, você não pode ser obrigado a vender no desespero. Por isso, a ordem salva. Sono primeiro, defesa depois, semente com calma, mão firme sempre. Agora vamos falar do medo que quase ninguém admite. Muita gente perto dos 60 tem medo de descobrir que fez tarde demais. Esse medo paralisa.